Muito bem, pessoal, então entrando agora de uma forma mais detalhada no Brake Accumulator, ou acumulador de freio. Lembrando que eu estou falando sobre o acumulador de freio nos sistemas hidráulicos, nesse tópico de sistemas hidráulicos da aeronave, porque eu mencionei o acumulador de freio no vídeo anterior, então para a gente não ficar perdido sobre o que a gente está falando, nós vamos entender agora detalhadamente o que é o acumulador de freio. Tá ok? Então, só para ficar mais claro, como vocês podem ver aí na imagem, a localização dele, como eu mencionei, ela está aqui, tá? É uma porta de acesso retangular que está logo atrás do alojamento do trem de pouso principal do lado direito da aeronave. Tá? Então aqui você tem o alojamento da roda do trem de pouso principal e logo atrás você tem a porta de acesso, como vocês podem ver aqui. Muito bem. Esses aqui são os componentes desse sistema do acumulador de freio. Tá? Então você tem aqui o próprio acumulador, que é o Brake Accumulator, que é esse acumulador aqui, ok? E você tem dentro do alojamento do trem de pouso principal do lado direito, você tem os componentes de manutenção, tá? Que são esses componentes aqui, ó. Tudo bem? Então esses componentes estão logo aqui dentro, tá, pessoal? Logo dentro aí, na parte traseira do alojamento do trem de pouso principal do lado direito. E você tem também esse placar de instruções. É importante saber que ele está aqui, porque nós vamos entender ele também na aula de hoje. Tá? Continuando, nós temos aqui uma imagem, essa figura 4, como vocês podem ver, ela mostra aí os componentes que estão envolvidos para fazer a manutenção ou o abastecimento de nitrogênio do acumulador de freio. Tá? Então, vamos na lista aqui, ó, nessa descrição física que nós temos aqui. Ó. Então nós temos o acumulador de freio, que nós já mencionamos lá em cima. A válvula de inflação, pessoal, é essa aqui, ó. Essa é a válvula de inflação, tudo bem? Transmissor de pressão é esse aqui. Esse é um transmissor de pressão. E você tem um indicador de pressão aqui embaixo, ó. Esse é um indicador de pressão. Tem um indicador de pressão na cabine de comando também, nós vamos ver, ok? E tem a válvula de alívio de pressão do freio. Vou mostrar para vocês lá em cima onde que ela está. Essa aqui, ó. Essa é a Brake System Relief Valve, tá ok? Está bem próxima ali a esses componentes, tá? Um pouquinho mais para cima aqui, ó. É que não dá para a gente ver naquela foto lá embaixo, mas é bem simples de achar essa válvula de alívio, tudo bem? Então, basicamente, os componentes são esses. É um sistema simples e muito útil. Pessoal, ó, o acumulador é uma unidade carregada a gás, como nós falamos, o nitrogênio no caso, com um pistão flutuante que separa o gás e o fluido. A pré-carga é de, olha só, 1000 psi. Tudo bem? Pré-carga de 1000 psi, é importante lembrar isso. E um volume de 300 polegadas cúbicas, que é 4,9 litros. Fornecidos pelo sistema B. Tudo bem? O indicador que eu falei para vocês da cabine de comando no 737 MAX, ele está bem aqui. Tá? Esse é o indicador de pressão, um indicadorzinho com um ponteiro, formato analógico, que mostra aí qual a pressão você tem no acumulador com ele carregado ou descarregado, enfim. Tá? É importante, pessoal, lembrar que sobre a válvula de alívio do sistema, tá? A válvula de alívio do sistema, ela libera pressão do acumulador quando você tem aí mais de 3.500 psi de pressão. Ok? Então, quando a válvula de alívio entra em cena para não danificar o sistema? Quando a pressão no acumulador de freio aumenta para mais de 3.500 psi. Tudo bem? Aí a válvula de alívio abre
libera a pressão e diminui para menos de 3.100 psi. Tudo bem? Quando a pressão do acumulador cai para menos de 3.100 psi, a válvula de alívio fecha novamente. Tudo bem? Então, para enfatizar, a válvula de alívio abre com mais de 3.500 psi para evitar danos ao sistema e fecha de novo quando você tem menos de 3.100 psi. Tudo bem? Essa é a função da válvula de alívio. Agora, como nós fazemos a carga do nitrogênio no acumulador? Tá? É importante, antes de tudo, nós entendermos do que se trata esse placar. Tudo bem? Essa é a figura 6. É importante nós entendermos isso daqui. E nós vamos entender agora. Porque essa vai ser a nossa referência sobre se nós precisamos ou não recarregar o sistema com nitrogênio. Pessoal, olha, informação importante aqui no próprio placar. Ó. Instruções de carga. Tudo bem? Eu vou ler em português aqui para ficar mais fácil para a gente entender. Instruções de carga. Temos que reabastecer o sistema, pessoal, com o sistema despressurizado, tá? E carregar apenas com nitrogênio. Ok? E com a pressão correspondente, com uma variação de mais ou menos 50 psi. Com a pressão correspondente de acordo com esse gráfico aqui embaixo. Tá? Mais ou menos 50 psi é a variação que você tem. Ou que você pode ter. Certo? Vamos entender o gráfico. Vamos entender esse gráfico aqui. Tá? Aqui, ó. Vamos focar aqui agora. Você tem aqui uma variação de pressão, ok? Uma escala de pressão, e aqui você tem uma escala de temperatura, que vai de menos 50 a mais 75. Então, ó, o placar ele é autoinstrutivo, mas vamos lá. Aqui você tem Pressure PSI Gauge. Então você tem, naquele indicador que nós mencionamos, a pressão em PSI, ok? Vai ter um vídeo explicando aí sobre o que é PSI, mas só para ter um resumo, é libra por polegada quadrada, tá? Pound square inch, ok? Então o indicador ele marca em PSI. Você tem uma variação aqui entre 600 e 1400 PSI. E você vai ter a temperatura ambiente em graus centígrados, ok? Que varia entre menos 50 e mais 75. Beleza? Então, esse aqui é o nosso gráfico. Muito simples até aí. E você tem a pressão correspondente, de acordo com a temperatura. Que é essa seta aí. Aqui que eu vou fazer de novo aqui para ficar um pouco melhor. Aí. Tá bom? Vamos lá, vamos entender. Se você está em um ambiente com 25 graus centígrados, você tem que ter no indicador, ó, uma pressão de 1000 psi. Tudo bem? Se você está num ambiente de menos 25 graus centígrados, você está num ambiente de menos 25 graus centígrados, se o indicador estiver mostrando aí aproximadamente, vamos colocar 820 psi, 800 psi, está dentro. Então, não é porque ele tem uma pressão nominal de 1000 psi que você vai em qualquer situação ter que reabastecer ele. Por quê? Se você está num ambiente de menos 25 graus Celsius, graus centígrados, que existe isso, tá, pessoal? Existem locais que fazem essa temperatura, que chegam a isso. Se você está num ambiente com menos 25 graus centígrados e está marcando 800 psi, está correto. Ok? Se você faz o service, o reabastecimento do nitrogênio, em um local com essa temperatura, e o avião decola e vai lá para o Rio de Janeiro,
que a temperatura já vai estar acima de zero aí, se você carregou de 800 para 1000, quando ele chegar a 25 graus centígrados, vai estar marcando 200 PSI a mais, vai estar marcando aqui, ó, 1200 PSI. Então vamos lá, só para nós entendermos de novo. Você está num local onde a temperatura ambiente é de 50 graus centígrados, ok? Quanto tem que estar marcando lá o indicador? Ó, um pouco mais aí de 1100 PSI, tá? Marcando um pouco mais de 1100 PSI, está correta a carga do acumulador. Tudo bem? Então você precisa desse placar para entender quanto você tem, se é necessário ou não reabastecer. Agora imagina, por exemplo, que você tem lá marcando 800 PSI, e você está numa temperatura de 25 graus centígrados. Tá faltando? Tá faltando. Olha a nossa seta de referência aqui, ó. A nossa linha de referência. Ok? A 25 graus centígrados você tem que ter 1000 PSI de carga. Tudo bem? Então é necessário reabastecer o sistema. Mais uma condição, para ficar claro para a gente aí. Você está em um ambiente, novamente, 25 graus centígrados. E está marcando 1200 PSI. O que a gente tem que fazer? Desinflar. Certo? Esvaziar. Ok? Esvaziar é a palavra mais correta. Para chegar aí no correspondente, que é os nossos 1000 PSI para 25 graus centígrados. Tudo bem? Aqui, se tivesse 1200 a 25 graus centígrados, você teria muita pressão no acumulador. Beleza, pessoal? Não é difícil, é simples. E agora nós vamos utilizar o manual de manutenção para entender como fazer o reabastecimento, o passo a passo, tá ok? Nós vamos ver aqui, ó, ler no próprio manual de manutenção, tá ok? Como nós devemos fazer para reabastecer o fluido. Mas isso no próximo vídeo, tá ok, pessoal? Aguardo vocês aí na próxima aula.